Você sabia que tem como você aprender inglês de graça, do zero e sozinho? Você deve imaginar que isso é possível, né? Porque hoje em dia na internet tem absolutamente tudo. Mas será que você já parou para pensar, assim como eu já parei algumas vezes, como que tem tanta informação e a gente ainda não tem uma inteligência sobre-humana? Porque eu acho que essa quantidade imensa de informações paralisa mais a gente do que faz a gente evoluir, ir atrás do conhecimento e estudar mais. Eu sinto muito que a nossa geração, a minha geração, né, dos millennials, quando a gente era, sei lá, adolescente, era mais fácil se aprofundar em assuntos e se considerar inteligente estudando do que hoje em dia, que o acesso à informação é muito mais facilitado, ainda mais com a inteligência artificial. Na época que eu aprendi inglês sozinha e de graça, eu não tinha esses recursos que tem hoje. Não tinha como treinar com IA, não tinha tantos aplicativos gratuitos, não tinha tanta opção. Até letras de músicas que eu pesquisava para treinar com música, não tinha de todas as músicas, principalmente se fosse uma música nova, demorava um pouco para sair a letra, que era no vagalume que eu vi ainda. Então eu resolvi fazer esse vídeo atualizado para 2026, já que eu dou aula, eu estou em contato diário com pessoas que buscam falar inglês de maneira rápida e principalmente que não quer estudar, não quer fazer curso, não quer ficar ali horas estudando, mas precisa de um inglês que traga liberdade, principalmente para o dia a dia, viagens, trabalho, coisas em geral desse tipo. Então eu resolvi gravar esse vídeo para dar o maior número de dicas que eu puder, se esse for o seu caso. Eu tô com a minha colinha aqui, tá? Eu anotei várias coisas aqui. E a primeira coisa que eu quero pontuar é o maior erro que as pessoas cometem tentando aprender línguas, inglês ou qualquer língua sozinhas. Essa quantidade de informação confunde, atrapalha e desanima, desestimula porque ela não é organizada. O lado bom de um curso, o lado bom de sei lá, um cronograma, um desafio, um plano de estudos que você faz de maneira guiada com alguém, com algum professor, é que ele vai te dizer o que estudar, a ordem de estudar, o momento de estudar. Isso traz um pouco mais de disciplina, porque você tem uma obrigação ali com alguém, né? Ou com algum material que você comprou. Então, estar associado a um curso, a uma aula específica, a um professor, vai te trazer mais disciplina e ordem. Então é por isso que muita gente sozinho tem dificuldade de aprender, mas é essa ordem que eu vou trazer nesse vídeo de graça para você implementar, se for o seu caso. O erro mais comum, então, das pessoas quando começam é tentar fazer Duolingo, ver séries em inglês, ouvir músicas e ficar treinando com músicas só. Porque isso vai te fazer travar. Quando eu aprendi inglês sozinha, foi o meu primeiro momento de travar, foi por causa disso. Você vai entender muito, então você vai achar que você fala muito bem, mas na hora de estar cara a cara ali com uma pessoa para falar inglês, não vai sair nada, porque você não está treinando o hábito de falar, o speaking. Você está treinando muito o reading, principalmente, o listening, então você vai entender, vai ouvir muito bem, e você vai ler muito bem. Então, no Duolingo, você vai ler, vai reconhecer a palavra e o som dela também, na parte que ele fala, né? Porque o Duolingo tem ali o som. Mas você vai travar no speaking e talvez no writing. Se você passar bastante tempo estudando dessa maneira, autônoma, assim, você até pode ficar bom no writing, conseguir criar textos escritos, né, no seu tempo. Mas o speaking vai ser um momento que você vai travar. Então, esse é o maior erro. Fica até o final que eu vou te explicar como contornar esse erro. O primeiro passo vai ser fazer um teste de nivelamento. Eu vou deixar alguma sugestão aqui na descrição, mas faça um teste de nivelamento para você entender pelo menos o nível que você tá. Porque no momento que você for buscar conteúdos, até mesmo no YouTube, você vai selecionar por nível, porque assim você vai conseguir evoluir. Se você coloca lá, sei lá, verb to be, ele vai um vídeo, vai aparecer milhares de vídeos gerais, você não vai, enfim, entender qual vídeo é para você. Se você sabe que você está no B2, você vai ter mais chances de encontrar conteúdos direcionados para um nível B2 que está querendo evoluir. E aí vem o ponto-chave, um ponto muito importante, não é o mais importante deste vídeo, mas é um dos pontos mais importantes, que é você treinar todas as faces do inglês. Acabei de falar, Duolingo funciona? Acho muito legal, funciona muito. Eu aprendi muito italiano no Duolingo, já cheguei aqui com italiano razoável por conta dele, principalmente. Filmes e séries na época do inglês, eu fiquei assim, tinindo no inglês, eu cheguei no nível C1 mais ou menos.
do inglês só com filmes, séries e músicas e lendo e ouvindo coisas em inglês, sem falar. Eu até conversava com pessoas escrito, então meu writing também era bom, mas o speaking, péssimo. Então, você precisa treinar todas as faces. Como? Exemplos. No reading, que é o mais fácil, você vai mudar seu celular para o inglês, você vai ler as letras de música, vai assistir filmes e séries com legenda em inglês, você vai procurar receitas de comida que você for preparar em inglês. Livros infantis ajudam muito também, tem PDF, tem de graça, tem muita coisa para ler, tem notícia, tem rede social, enfim, é o mais fácil. O writing vai ser ali, exigir um pouquinho de disciplina, então você vai ter que criar frases. Mas não é qualquer frase, você precisa criar frases de dia a dia. Uma aluna minha esses dias me falou assim: nossa, você é muito curiosa. Porque ela estava criando frases usando descrições sobre aparências e personalidade de pessoas. E aí ela falou tipo assim: Maria is shy. Maria é tímida. Eu falei: quem é Maria? Ah, sei lá, é fictício. Eu falei: não quero fictício. Eu quero um exemplo de uma pessoa real. Fala o nome de uma pessoa que você tem na sua vida. Ela falou o nome do irmão dela e falou que ele era hardworking. Ele era trabalhador. Então, ela nunca mais vai esquecer a palavra hardworking. E ela descreveu pessoas do trabalho, pai, mãe, familiares. Então, aquelas palavras que ela relacionou com aquelas pessoas, ela não vai esquecer mais. E é isso que você precisa fazer. Você vai descrever, sei lá, um dia ideal, como foi um fim de semana ideal, uma viagem ideal. Você não vai ser genérico. Você vai contar exatamente o que aconteceu. Ou você vai descrever exatamente o seu dia. Precisa ser específico e precisa ter relação com a sua vida. Você pode montar lista de compras de mercado em inglês. Não sabe o nome? Coloca no Google Tradutor. Ah, cenoura, carrot. Anota lá, carrot. Ah, sei lá, maçã, apple. Vai escrevendo lá e cria o hábito de fazer isso. Ah, mas vai dar mais trabalho. Vai. Eu falei que writing era um pouco mais trabalhoso, né? Outra coisa que eu sempre fiz também e ainda faço é fazer anotações de coisas a fazer no dia, a to-do list, a lista de afazeres do dia, em inglês. Então, ligar para fulano, call, sei lá, call fulano, enviar um e-mail, send an email, sei lá, não sei, exemplos aí que você quer pensar. Meeting with Renata. Então, você vai anotar em inglês. Ah, não sei escrever. Coloca no Google Tradutor e escreve. Isso aqui, gente, é maravilhoso também. Pesquisar no Google, quando você for pesquisar alguma coisa, sei lá, quantos anos vive uma baleia? Pesquisa em inglês para a resposta vir em inglês. Crie este hábito. Principalmente se você já saiu do zero, tá? Aqui, claro que a gente tem que ir montando aos poucos, mas você vai fazer de maneira limitada no começo até você ir ficando com o vocabulário mais expandido. Não foi da noite pro dia que eu consegui fazer essas coisas. Agora o speaking. O speaking, você vai fazer o shadowing, principalmente com músicas, séries, filmes, que é você imitar. Na música você vai cantar junto lendo a letra, e na série, filme, você vai pegar um trecho do que alguém falou, vai ouvir umas 30 vezes e até você conseguir soar exatamente da maneira que a pessoa está soando. Eu mostro algumas cenas de shadowing no meu Instagram, então você pode ver lá, @newquinocabo, principalmente com músicas e séries, né? Dublando, assim, então é para você pegar a velocidade que está falando, o jeito que está falando, a pronúncia. É muito bom para o speaking. E o listening também é bem fácil. Você vai ouvir podcasts, vlogs em inglês, músicas em inglês. Esse aqui, o listening, ele pode ser mais passivo, tá? Então, por isso que o reading e o listening, eles são mais fáceis. Você está ali lendo o que alguém escreveu e você está ouvindo alguém falando. Você não está criando. Agora, o writing e o speaking são ativos. Você precisa criar. Então, podcasts, você pode colocar podcast em inglês nível A1, nível A2. Pelo seu nível, ele vai ficar no nível que você precisa. Quando eu coloco podcast, eu coloco podcasts nível C2, para ouvir palavras de mais complexidade, porque não são palavras que eu tenho acesso tanto no meu dia a dia. Enfim, agora nós vamos para o seu desafio, o seu plano de ouro que você vai montar. Você vai estruturar um tempo, você vai separar uma época ali, não demora muito, tá? Não coloca, ano que vem em dezembro. Coloca assim, não,
daqui um mês, daqui 30, sei lá, 15 dias eu vou ter um tempo, eu vou me programar para fazer esse desafio por 21 dias. Ou eu vou estar de férias, o trabalho vai estar menos intenso, então eu vou me programar para fazer isso. E aí você vai separar, sei lá, eu coloquei aqui o exemplo de 21 dias, mas pode ser uma semana, 30 dias. Uma semana é pouco, mas depende do que você quer alcançar. Eu coloquei o de 21 porque também é o tempo do meu destrava, do meu desafio, então ficou mais fácil exemplificar assim. E você vai criar um plano de estudos. Inclusive, eu faço esse plano de estudos personalizados para as pessoas, tá? Eu faço uma reunião ali, entendo, avalio, faço alguns testes, faço tudo isso, esse anterior, né? Faço o teste, vejo ali o tempo que a pessoa tem disponível. E aí, organizo um plano. Eu monto todo o plano de estudo mesmo, com base na rotina da pessoa, mas você vai fazer isso sozinho, tá? Do jeito que eu vou explicar aqui. Você vai separar, vamos supor, 21 dias, 3 semanas. Cada semana vai ter um tema. Vamos supor que a semana 1 vou aprender a falar sobre a minha rotina diária. A semana 2, vou aprender a conversar em cenários de viagem. A semana 3, vou aprender a falar sobre planos futuros, sobre sonhos, por exemplo. E aí você vai atribuir um exercício para fazer em cada dia. Então, dia 1 da semana 1. Como eu descrevo o meu café da manhã, como eu descrevo, dia 2, como eu descrevo o meu trabalho, dia 3, como eu descrevo o meu final de semana. Tudo com o tema rotina diária, que foi o que a gente estabeleceu na semana 1. E aí, como que você vai fazer isso? Você vai montar frases, criar frases, mesmo usando o Google Tradutor. Você vai colocar em português, vai copiar as frases lá que aparecer em inglês e vai fazendo modificações. Então, você vai descrever o seu café da manhã, depois o trabalho, depois o final de semana, com inglês simples. E aí, você vai treinar as 4 faces. Você vai praticar cada dia o reading, o writing, o speaking e o listening. Você vai ler aquela frase, né? Você vai falar em voz alta também, porque o ler e o reading e o speaking, o ler e o falar é a mesma coisa praticamente, né? Se você está lendo uma frase, você automaticamente está falando essa frase. Então, você vai poder fazer 2 em 1 aí. E o writing vai ser criar essas frases. No começo, vai ser totalmente no Google Tradutor. Com o tempo, não. Você já sabe falar eu, que é I, você já não vai colocar eu e I no Google Tradutor. Com o tempo, talvez seja só um verbo, uma ação, um complemento ali, o nome de um vocabulário que você vai colocar no Google Tradutor. No começo vai ser com mais ajuda, porque você tem que, se você não sabe nada, se é do zero, você precisa aprender a ordem e a estrutura. Com o tempo, não, você vai colocar só a palavrinha que está faltando, tá? E aí você vai treinar todas essas fases. Então, já falei do reading, já falei do speaking. O listening, você vai treinar ouvindo pessoas, vai colocar no YouTube vídeos de pessoas falando sobre dia a dia, rotina diária. Gente, tem tudo, tem tudo. E aí você vai criar essas frases também com o tempo. Então, o writing você vai acabar praticando mais com o tempo, quando você tiver essa habilidade de, por si próprio, colocar ali a palavra que veio na sua cabeça e não simplesmente escrever no Google e copiar, tá? Essa ideia do Google, gente, é muito inicial. Eu não sou 100% a favor de usar para sempre o Google Tradutor, mas também eu não sou a pessoa que fala para você não usar. No começo, tem que usar, tá? Um método, que é o método que eu uso no meu desafio, no Destrava, né? É o método Fala. Você vai poder aplicar um pouco dele, tá? Uma parte dele nesse exercício, que é o F do método Fala. É foco no essencial, ou seja, você vai descrever, olha o exemplo que eu dei, sua rotina. Semana 2, cenários de viagem, seus planos futuros. Você não vai falar de coisas genéricas, você não vai falar de coisas que você não vai usar. Eu vou falar sobre, sei lá, coisas de advocacia, finanças, mas eu sou psicóloga. Não precisa, você vai... Nesse método, nesse jeito que eu estou te explicando, você vai aprender a falar sobre si, sobre o seu universo, tá? Então, só foca em verbos, não pega listas de verbos e vocabulários. Foca em verbos e vocabulários que fazem parte do seu universo, da sua realidade. O A do método Fala é aplicação em diálogos reais. Você precisa aplicar aquela frase em um diálogo. Então, você vai criar a frase, por isso que eu coloquei ali, semana 2, vou aprender a conversar em cenários de viagem. Você vai aplicar, falar sobre você em uma situação real. Não é só deixar tudo solto, você precisa amarrar em um cenário e praticar no espelho, mandando áudio para você mesmo. Você precisa falar e se ouvir falando aquela frase
dos dois lados do diálogo em voz alta. Nem que seja gravando um vídeo e gravando os personagens ou gravando um áudio, você tem que ouvir, porque precisa ouvir sua voz em inglês. Se você não ouvir sua voz em inglês, você não vai criar confiança para começar a estar confortável falando. E aí você vai travar. Gente, ó, eu sou especialista em gente travada, em destravar pessoas, então confia no que eu tô falando. O L é a leveza. Então, eu não tô falando pra você fazer isso aqui 1 hora por dia, por 21 dias, e sim 15, 20 minutos. Claro, o máximo que você puder, desde que você não perca a eficácia do negócio. Então, você vai ser objetivo. Eu vou criar tal frase, vou fazer as 4 práticas, sempre associadas ao seu universo ali, e deu. Posso mais, hoje eu posso mais, ok. Mas se você se coloca uma meta de 1 hora por dia, vai chegar dia que você não vai fazer, aí no outro também não, vai dar preguiça, não vai ter tempo e vai ficar... Aí você não vai desistir, não vai fazer e pronto. É melhor fazer um pouquinho por 21 dias todos os dias do que tentar colocar 1 hora e fazer 2, 3 dias e parar. E aí vem o último que, nesse nosso cenário aqui, ele é um pouco mais complicado, que é de maneira acompanhada, é o último do acrônimo, né? Do método FALA, que é de maneira acompanhada, você fazer isso com uma prática guiada, é o ideal. Então, como esse aqui é sozinho, tudo bem, você faz desse jeito, eu tô te guiando de alguma maneira, né? Esse vídeo está te guiando, mas eu sempre recomendo, por isso que eu criei o Destrava, porque lá tem os exercícios, o que deve criar, já está escrito lá qual que é a tarefa do dia, dá para acompanhar o progresso, tem os áudios de exemplo, da pronúncia, tem também praticar o progresso de cada tipo do speaking, do listening, do writing, do reading, para você ir avançando, enfim. Mas aqui eu já estou tentando te guiar da maneira mais prática possível em um vídeo, que é difícil resumir um desafio tão longo, né, de 21 dias em um vídeo só, mas é possível. Enfim, então, se você vai se propor a fazer isso, eu quero que você comenta aqui nos comentários quando que você pretende fazer e quanto tempo de desafio você pretende fazer. Eu quero que você aplique e me fala se, ao final desse desafio, você realmente viu diferença. E você vai ver, se você fizer desse jeito que eu tô falando, você vai ver. Gente, a minha mãe começou a falar inglês com 2 semanas desse tipo de se desafiar, né? E repetir, e falar, e treinar. Em 2 semanas ela tava falando a rotina inteira dela em inglês. E ela nunca estudou inglês na vida. Então, eu até sugiro que você grave um vídeo falando alguma coisa, alguma frase em inglês antes de começar. E no último dia, para você mesmo ver a diferença da maneira e da naturalidade que você fica quando você fala, tá? Então, aqui na descrição eu vou deixar os links que eu comentei, eu vou deixar o meu Instagram, vou deixar um material de apoio para você conseguir voltar a tudo isso que eu falei, né? Essa prática guiada, essa maneira que eu vou te guiar, para você se propor a fazer isso e ver que é possível. Não é que no seu desafio, ao final dele, você vai estar fluente em inglês, mas você vai sair do zero, você vai sair da inércia e vai perceber que é possível. E a partir daí, os próximos desafios que você se propor a fazer, você já vai saber exatamente o que você aprende melhor fazendo, os melhores canais, podcasts, as coisas que funcionaram de verdade e que você gostou. Então, você mesmo vai se conhecer e aprender a lapidar o próprio inglês sozinho. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, compartilhando um pouco da minha história e resumindo a minha história com idiomas, agora aprendendo o italiano, que é um idioma bem diferente, e morando na Itália, né? Então eu tô refinando essa maneira de começar a falar inglês e línguas em geral rápido, e eu quero sempre compartilhar o melhor disso, das minhas descobertas aqui com vocês. E é isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!